Estamos de volta no nosso segundo tempo e o telespectador deve saber que a divisão da Bíblia em capítulos e versículos não é original. Isto aqui é arranjo bem tardio, medieval, para podermos organizar melhor o texto. O texto original, as cópias originais que possuímos, não tem esta divisão. Mas aqui, neste exato momento, Mateus vai inserir o seu terceiro grande discurso colocado na boca de Jesus. E Mateus é bastante didático. Até agora, ele não mencionou nenhuma parábola de Jesus. Este terceiro discurso, depois do discurso da montanha e do discurso missionário, é o discurso parabólico. Certo? Então vamos ver a introdução e vamos lendo pouco a pouco isto aqui, não é? Lemos a introdução também? Claro, tudo. Naquele dia, capítulo 13, então. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Momento. Nós temos que parar versículo por versículo. Mateus está criando um cenário novo. Jesus estava na casa nos versículos anteriores. E sua família estava lá fora. Agora, vejam como Mateus é lógico e segue um fio lógico. Jesus sai da casa. É claro que isto aqui não é preciso entender fisicamente. É preciso entender isto aqui mais teologicamente. Jesus sai da casa e se senta à beira-mar. Ou seja, ele está querendo atrair uma multidão a si. Sentar-se é bem a posição daquele que ensina. E por isso Mateus mostra Jesus sentado. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor tinha dito que, o senhor disse que o senhor disse que Mateus prepara um cenário aqui. Então vale dizer que esta parte aqui, este versículo 1, 2 aqui, e o 3 não é um enxerto, não é enxerto. Faz parte do texto original. Faz parte do texto, mas introduzindo o discurso parabólico. Mas faz parte do texto, escrito por Mateus. Claro, não é nenhum evidente. Tipo de... Não. De alguma coisa que colocaram ao longo do tempo. Não. Muito bem. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. E é isto que Mateus queria que o leitor aceitasse e gostaria que o leitor se colocasse no meio dessa multidão que escuta Jesus. Para isto, escreveu o texto. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E é bem a posição. Os que escutam e ouvem estão em pé, aquele que fala, aquele que explica, aquele que ensina está sentado. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. E vem agora a primeira parábola. Só que, por incrível, nesta primeira aqui, não vem a palavra parábola. Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear... Interessante. Jesus está à beira-mar, Jesus está sentado numa barca, mas as reminiscências de Jesus não são marinhas, nem litorâneas, são do interior, são de Nazaré. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produzindo fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Momento.
que semeador irresponsável, deixa perder tanta semente. Aqui parece que se insiste mais nos terrenos inférteis, que são 3, do que no terreno fértil. Esta primeira parábola, que não recebe aqui o nome de parábola, na verdade, não tem a orientação que se costuma a ela dar tradicionalmente. É bem possível que originariamente, se esta parábola saiu da boca de Jesus, ele a tenha pronunciado num momento de crise pessoal. Isto é, num momento em que a oposição crescia e as multidões se esfriavam, porque as esperanças messiânicas das multidões não eram imediatamente satisfeitas por Jesus. Deve ter havido um momento em que Jesus se viu praticamente só. Afinal, tem sentido e terá futuro a sua ação na Palestina? É possível que com esta história Jesus se estivesse encorajando a si mesmo. Apesar de tantos terrenos inférteis, apesar de tantos percalços, o final está garantido. E o final será um sucesso. Umas produzirão 30, outras 60, outras 100 por 1. Neste caso, o que importa não são os 3 terrenos, digamos, antecedentes. O que importa é saber que todos os obstáculos que se possam interpor entre Jesus e a sua doutrina e o seu futuro, o sucesso da parte de Deus está garantido. Ele não é nada, ele é um homem sozinho, ou quase sozinho, na Palestina, mas ele tem um grande futuro à sua frente. Agora, na história da exegese e na história da igreja, o acento não caiu mais nesse último terreno que eu insisto é o mais importante. E o que aconteceu? Na história da igreja, se começou a alegorizar a parábola, dando-se muita importância aos 3 terrenos inférteis. Primeiro, aquele que cai à beira, aquela parte da semente que cai na estrada, diríamos hoje, no asfalto. São, e é bem a explicação que o Mateus vai dar desta parábola mais adiante. São os que ouviram sem efeito algum. Não houve efeito nenhum a pregação para aquela pessoa. No segundo terreno, são aqueles que se entusiasmaram de início, mas não têm profundidade, sobretudo não são capazes de aguentar no momento da tribulação, no momento da perseguição. O terceiro, ou a terceira parte, são aqueles que recebem, mas têm uma tal ansiedade de vida, estão tão preocupados com as coisas deste mundo, que não têm tempo para frutificar para Deus. Vejam, neste caso, eu estou fazendo 2 leituras. Estão vendo que as 2 leituras são bem diferentes? A primeira leitura talvez tenha sido a original. Apesar dos percalços, vai haver sucesso. O sucesso está garantido. Na segunda leitura, se alegorizam os terrenos. E o quarto terreno, bem, é o melhor, é o fértil. Mesmo assim, há quem frutifique apenas 30, apenas 60, e não todos exatamente e necessariamente 100. Foi assim que na história
da igreja e, ao que parece, já a partir da comunidade de Mateus, foi o texto explicado e entendido. Nós temos que encerrar o nosso programa, não há mais possibilidade de continuarmos, né? Mas o texto se continua, não terminou, nós o veremos na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos, até a próxima sexta.